Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, uma live que a gente vai falar de um tema muito delicado, mas extremamente necessário nesse momento que a gente está vivendo. Então a gente vai falar sobre morte, sobre luto, mas também a gente vai falar muito sobre vida. Então eu vou esperar minha convidada entrar para que a gente possa iniciar então para que a nossa live. E aí, então, hoje, né, principalmente nesse momento que a gente está da pandemia, ultrapassamos mais de 100 mil mortes, né? São famílias despedaçadas e com um sofrimento intenso. Então, a gente precisa falar desse tema. E, infelizmente, na nossa cultura, no nosso país e até mesmo no meio médico, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre morte. As pessoas, elas ignoram esse tema, né? Muitas vezes até doentes, com doenças muitas vezes muitas vezes em estágios avançados, doenças sem um tratamento de cura, muitas vezes com a morte realmente ali como uma realidade muito próxima, e as pessoas ignoram, a família ignora. Então, realmente, a gente precisa desmistificar isso de alguma maneira, e para isso eu convidei uma amiga, uma médica que eu admiro e respeito muito, a doutora Paula Loretti. Então, vamos lá, a conexão aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Vamos ver. Oi, oi, Paula. Tudo bem, Boa você? noite, tudo bem? Tudo bem. Tô ouvindo, tô só aumentando aqui. Tá conseguindo ouvir? Tô, é que eu falo baixinho. Se eu não tiver, você fala que eu ajusto. Tá bom? Não, pode deixar. Como já disseram, né? Uma voz que acalma, uma voz mansa. Uma Que amiga bom que minha você mandou assim, aceitou. uma amiga minha mandou assim, mas não é assim que você fala com seu marido sempre. Eu falei, isso mesmo. Não, mas aí é outro detalhe, né? Uma coisa, né, é o trabalho, mas em casa com o marido é bem diferente. Nem sempre, mas às Que vezes tem que bom, que cuidar. bom. Que bom que você aceitou, viu? Muito obrigada por você estar aqui essa noite para a gente conversar de um tema assim tão delicado e para muitos ainda um grande tabu, principalmente na nossa cultura. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho que eu admiro e respeito tanto, falasse também um pouco sobre sua especialidade, né, os cuidados paliativos e tudo que envolve. Até porque quando eu divulguei a live, muitas pessoas me perguntaram, né, sobre a especialidade. Então, tem ainda muita coisa para a gente apresentar sobre esse tema e discutir. E eu acho que o momento é muito propício para isso, né? Esse momento de pandemia está trazendo esses assuntos muito à tona, né? Então, é um momento muito bom para a gente divulgar, porque poucas pessoas conhecem. Às vezes, quando tem acesso a isso, já é muito tarde, né? Já está muito no finalzinho. Então, meu nome é Paula Loretti, eu sou médica, sou daqui de Cuiabá. E quando eu me formei em medicina, eu comecei a trabalhar e comecei a ter muita frustração em relação à morte. Não com a morte em si, mas com a forma que a gente cuidava das pessoas que estavam morrendo, né? A gente só aprende na Uhum. medicina que a gente tem que salvar, que a gente tem que fazer de tudo, né? Que a gente tem que fazer todas as medidas que tem disponíveis para salvar aquela vida. E a gente esquece um Uhum. pouquinho do cuidar, né? Então eu fui ficando um pouco Uhum. frustrada e esses pacientes acabavam me encontrando. Sabe aquela coisa que às vezes não é você que Que procura? puxa. E esses pacientes chegavam até mim na residência, nos meus plantões, né? E aí eu comecei a estudar mais, fui apresentada para os cuidados paliativos e me apaixonei por essa área, daí eu resolvi fazer residência, né, nessa área. E tô aqui até hoje, Você fez gosto muito. clínica médica, né? Aqui você E, fez clínica fiz médica e clínica depois. e
depois eu fiz cuidados paliativos. A minha E intenção sempre foi fazer geriatria. Mas aí, depois que eu conheci os cuidados paliativos na residência de clínica, eu descobri que tinha residência só disso. Eu falei, não, gente, é só isso que eu quero trabalhar. E a gente, né, e o campo da geriatria envolve muito, né? A gente tem bastante geriatra, né? Dr. Douglas, que eu tenho profunda admiração, Andréa Casarotto, Lívia, Mariana, e que eles fazem também um papel excelente dos cuidados paliativos. Então, a geriatria envolve isso, mas tem muito mais, né? Tem muito Além mais. e a geriatria, lógico, envolve todo o campo. Aí você falou, não, eu quero mexer só com isso, eu quero aliviar a dor nesse momento, no final da vida. Como que é isso? Ela lidar com a morte assim. A gente na medicina, né, principalmente a área hospitalar, e eu digo até pela infectologia, muito antes da pandemia, a morte faz parte. Infelizmente, dos nossos desfechos, né? Queria eu poder tratar os meus pacientes e todos saírem muito bem, mas a gente lida com doenças muito graves, né? Então, infelizmente, a especialidade do hospitalista, e dentro deles a infectologia hospitalar, ela lida muito com isso. Mas como que é lidar, né? Eu acredito, lidar não só com a morte no momento, mas tudo que envolve antes também, né? E que eu acho que a nossa cultura fala muito pouco disso. A gente vive com aquele clichê, né? Que a morte é a única certeza da vida. Porém, não fala disso, né? Ninguém toca nesse assunto. É a única certeza da vida, mas comigo não. Só com os Ah, outros, agora, né? como se ela Deixa fosse. eu vou responder sua pergunta começando explicando o que é cuidados paliativos, né? Para as pessoas entenderem. Então, cuidados paliativos é uma área da medicina que cuida de pessoas que têm doenças graves, muitas vezes incuráveis ou sem possibilidade de tratamento, né? Às vezes a pessoa tem uma doença que na medicina tem tratamento, mas aquele tratamento não é indicado para aquela pessoa, porque às vezes ela não vai aguentar aquele tratamento, né? Uhum. Então, os cuidados paliativos, o médico, junto com uma equipe, nunca é sozinho, sozinho a gente consegue fazer pouco, na verdade, né? Junto com uma equipe multiprofissional, cuida de uma pessoa que está em sofrimento por conta da doença que pode levar ela à morte, né? Provavelmente Uhum. vai levar ela à morte. Então, não é só aquele paciente que está morrendo. Muitas vezes, o diagnóstico pode vir 10 anos antes da morte e a pessoa já está em cuidados paliativos, Uhum. né? E o que cuidados paliativos busca? Cuidar dessa pessoa, não só da doença, né? Cuidar da pessoa que está ali com sentimentos, com sofrimentos, com problemas familiares, problemas espirituais, com dor e outros sintomas, né? E cuidar da família dessa pessoa que acaba adoecendo junto, acaba tendo todos esses problemas. Desde o diagnóstico de uma doença grave até a morte em si, né? E a gente também cuida um pouquinho depois da morte na parte do luto. A gente tenta dar um Uhum. acompanhamento para a família, para ver se está tudo bem, se precisa de alguma ajuda profissional. Então, isso que é cuidados paliativos. Que envolve, né, de uma maneira ampla, né? Não é só a doença. Você tem ali uma pessoa que sofre não fisicamente apenas, mas de uma maneira ampla no sentido de espiritualidade, o medo, a angústia, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, igual você disse, sozinho isso a gente não consegue, né? A gente precisa Não realmente consegue. de uma equipe multidisciplinar. Então essa cultura da morte, ela no nosso país, ela realmente ela é muito difícil de desmistificar. E eu acho, e aí eu queria ouvir sua opinião, o que a pandemia trouxe para a gente, escancarou na nossa cara, que isso tem nos mostrado, né? O que tem complicado ou melhorado, ou realmente vai mudar essa relação que a gente tem com a morte, com as despedidas ou as não despedidas, que tem sido tão difícil para a gente, né? Eu que enfrentei isso e tenho visto tantas pessoas enfrentando esse difícil momento, né? Eu falei que a única coisa boa que essa pandemia trouxe foi esse olhar, né, para a nossa própria mortalidade. Porque nessa pandemia, eu não acredito que teve uma pessoa no mundo inteiro
que não se imaginou com a possibilidade de morrer por essa doença, né? Porque foi uma doença que atingiu o mundo inteiro, não estava lá longe, né? Não era uma coisa que parecia abstrata. Foi uma coisa concreta nas nossas vidas. A gente mudou o nosso estilo de vida, mudou a nossa forma de trabalhar, de se relacionar, mudou a forma até de se vestir, agora falando com uma máscara na cara, né? É tão bom a gente poder estar falando assim, né? Com Isoladinho, certeza. tá? Então, a pandemia trouxe para a gente essa percepção de que a morte vai sim, sim possível de acontecer para a gente, para os nossos familiares, né? E eu acho que esse é o momento para a gente abrir esse diálogo. Não sobre Uhum. morrer, só morrer em si, mas sobre como a gente quer viver. E Porque, como a gente quer viver, né? porque pensar É, sobre a morte não é para a gente ficar encucado de como que vai ser a morte, planejando a nossa morte. Isso é praticamente um planejamento de suicídio, né? A gente ficar uhum. pensando em detalhes como que vai ser a É. morte. Não é isso. Mas É a sabendo gente que ela olhar para existe, a nossa vida. Isso, sabendo que ela existe, a gente olha para a nossa vida e consegue fazer o que a gente realmente ama, o que a gente precisa, o que nos faz bem, o que vai nos né? levar a deixar um legado na Terra, né? Na vida dos outros. E uma coisa que sempre me encantou nos cuidados paliativos, estudando um pouco sobre morte, sobre luto, é justamente como que a gente muda e ressignifica o nosso viver, né? Os nossos valores enquanto a gente pode. Né? Então, a pandemia, com esse número de mortes, então todo mundo conhece alguém que perdeu ou perdeu alguém, então ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, ela veio nos mostrar como é importante a vida, né? Diante da possibilidade e dessa morte tão escancarada na nossa cara, né? E a gente antes tentava o máximo possível ignorar e a pandemia vem e escancara tudo isso. Então, acho que essa lição de ressignificar, não esperar chegar lá, né? Como que você quer viver para, então, ter uma morte, né, que você possa se orgulhar do que aconteceu, né? Sim, sim. E aí eu E acho que vale a pena falar sobre isso, né? Levar esse assunto, não ficar só na nossa cabeça, porque todo mundo pensou. Mas quantas dessas pessoas que pensaram sobre a possibilidade de morrer conseguiram sentar na mesa de jantar com a família ou de café da manhã e falar assim: puxa, e se eu morrer amanhã? Como que vai uhum, ficar? Como é que vai ser? O que que vocês vão querer? O que que vocês acham que, né? Será que alguém chegou de fazer esse exercício? Eu acho uhum, que isso é importante, a gente poder conversar isso em família, no meio de uma refeição, sem ninguém pedir para sair da mesa uhum. e Sem chorar nenhum no mal-estar, né? A canto. coisa Isso, ter um mal-estar. fluir de uma maneira. Natural, Porque assim, né? se você tem que falar, né? Você tem que falar como que você espera que isso aconteça, o que, que é importante para você lá no final da vida. Quando você não puder falar, as pessoas já tenham conhecimento do que era realmente importante para você quando esse momento chegar. E só que eu acho que aí eu queria tocar nesse ponto, é que a pandemia muitas vezes está pegando muita gente, né, de surpresa, e independente, mesmo que tenha conversado, né, que você já sabia mais ou menos o que era importante para essa pessoa, eu tenho visto, e você também deve estar vendo bastante, famílias indo procurar um pronto atendimento, um setor de emergência, né? Porque seu ente querido passou mal, alguma coisa, e depois daquele primeiro atendimento, o paciente já fica lá, muitas vezes já vai direto para uma UTI, e você não tem a chance de despedir, a chance de acompanhar essa pessoa num momento tão, tão doloroso, de tanto sofrimento. E você acha que isso interfere depois, né? Que infelizmente pode vir a morte chegar para essa pessoa, para essa família. Como que é o enfrentamento do luto dessas famílias que não tiveram a chance de despedir, de acompanhar esse momento? Com certeza interfere, né, Soraya? E o que me levou justamente para essa área foi esse tipo de despedida que a gente vê muitas vezes na UTI, né, acontecendo, esse tipo de despedida assim que às vezes a familiar não sabe que está muito grave, ou o paciente
acaba morrendo Rapidamente. inesperadamente, né, rapidamente, sem ter essa oportunidade. E no Covid está acontecendo isso de forma escancarada, porque realmente a visita física ali é proibida. E são poucos lugares que a gente consegue fornecer uma ligação telefônica, uma chamada de Uma vídeo, né? videochamada. Porque os serviços estão sobrecarregados, né? Não tem toda essa disponibilidade de mão de obra para ajudar nisso. Então, com certeza, essa pandemia, com todo esse isolamento necessário, dificulta muito. Porque a pessoa acaba entrando na UTI e saindo de lá já num caixão fechado, né? Então, o último contato foi nessa internação no pronto atendimento. E depois Que um muitas vezes caixão a pessoa fechado. nem imaginava, né? Fica um buraco muito grande ali nesse meio. E sabe uma coisa muito linda que eu ouvi essa semana de um filho de uma paciente minha? Essa paciente tem um câncer e escolheu ser cuidada em casa. Ela falou que não quer ficar no hospital, que em casa ela se sente mais à vontade. E eu fui conversar com o filho dela, de 20 e poucos anos, para ver como que ele estava se sentindo em relação àquilo, se ele estava preparado para o momento que ela fosse falecer em casa. E ele falou assim: Deus está me dando uma grande oportunidade de poder estar aqui cuidando da minha mãe, honrando a minha mãe, né? E eu estou compreendendo muito bem que a hora que ela for, eu vou aceitar, eu vou entender. Mas eu não aceitaria de jeito nenhum se ela morresse, por exemplo, num acidente de carro, assim, de uma hora para outra. Aí eu ia ficar muito revoltada, não ia aceitar nunca. Então, você vê, é claro que o processo é diferente para cada um, né, Soraya? Mas você vê É. como que esse processo de despedida, de estar cuidando, de estar ali próximo, de estar conversando e tomando as decisões juntos, eles falam abertamente sobre tudo, um na frente do outro, já estão organizando as coisas financeiras, sabe? E isso Uhum. dá muita tranquilidade, né? Com É. certeza. Esse menino vai ter um luto, lógico que vai ser um luto difícil, porque é uma mãe, mas ele vai ter Uhum. um luto muito mais consciente, né? Porque ele conseguiu passar por todos esses processos de despedida. Na verdade, ele está Uhum. passando, né? É, tá Então, eu achei podendo muito lindo. ajudar, dar amor, dar carinho, retribuir muitas vezes o que ele recebeu a vida inteira, né? Então, e entrando propriamente no luto, uma das coisas que eu vi também é justamente isso, que quando o momento da morte, a pessoa, né, a família, os familiares estão presentes, podem colaborar de alguma maneira, nem que seja para dizer, olha, eu estou aqui, fica tranquilo. O enfrentamento depois, ele é, de uma certa maneira, um pouco mais fácil, não sei se existe luto fácil, mas pelo menos ele é mais possível de se enfrentar sem tanto sofrimento. Diferente de uma morte difícil, às vezes trágica, ou diante de muito sofrimento, né? Às vezes aquele paciente com muita dor, com muito sofrimento, agonizando. Então, a pessoa depois enfrentar tudo isso, realmente o luto fica difícil, mais difícil para essas pessoas do que nesse caso, igual você comentou aí, né? O que eu vejo na minha experiência é que essas pessoas que têm a oportunidade de estar junto, de estar cuidando, de estar dando carinho, de estar se despedindo, né, de quem está partindo, e estar ali observando que a morte está sendo um processo natural, um processo assim, sem muita dor, porque nem sempre a gente consegue, né, controlar todos Uhum. os sintomas. Todos os sintomas, né? Depois eu acho que isso acaba consolando muito. Porque a Uhum. lembrança que vem é daquele carinho, às vezes um momento feliz que teve no hospital, né? E aí as pessoas me Uhum. perguntam, mas como você consegue trabalhar com isso, perder tanto paciente, ter essas conversas difíceis o dia inteiro? E tem dia realmente que dá 10 horas da manhã, eu já tô sem energia, porque são conversas muito pesadas e às vezes acaba com as energias, né? A gente chora, a Uhum. gente se emociona. Mas o que faz valer a pena é que é incrível. Quando a pessoa morre, a primeira reação da família é agradecer, sabe? Agradecer. É um sentimento de gratidão por tudo que passou, por tudo que a gente, pela forma como ela foi cuidada, por ser permitido, né, essa presença da família com despedida, com todo esse cuidado.
Então, essa gratidão que a gente recebe devolve todas as energias que a gente Ah, vai com certeza. perdendo, né? Então, a gente consegue entrar num equilíbrio E muito cada bom. história, cada coisa, cada história que a gente ouve, sem dúvida nenhuma, deixa alguma lição para a gente, né? Enquanto médico, a gente ouve muitas histórias, participa de muitas delas e com certeza a gente aprende também. E eu acho que mais uma vez você falou de vida, né? Como que você viveu ao lado dessa pessoa? Né? Eu acho que isso influencia muito no momento depois que você perde essa pessoa, que essa pessoa não está mais lá. Não que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter saudade, mas como foi sua vida com essas pessoas e como foi a sua própria vida, te faz aceitar e passar esse período de uma maneira um pouco mais leve. Né? E existe mesmo essas fases do luto que tanto comentam, negação, depressão, como que é isso? O que é o luto? Se existem mesmo todas essas fases? Todo mundo vai viver essa fase? Isso foi uma forma didática da gente tentar entender como que a pessoa se sente, né? Estudando várias pessoas em processo de luto. Mas, por exemplo, hoje no Brasil, eu acho que a gente chegou a 120 mil casos, não foi? Ou 112? Foi. Uhum. Eu não sei o número, acho que é 112 mil É, casos, né? Que a gente chegou hoje. E desses 112 mil pessoas que faleceram, que morreram de Covid, a gente pode ter 112 mil famílias com reações totalmente mente diferentes. diferente. O luto vai ser pessoal para cada pessoa. Dentro de uma família, dentro de uma mesma casa, cada pessoa vai sentir de um jeito, né? Então, assim, Uhum. essas fases é para a gente entender, mas elas não são uma regra. E não necessariamente você vai passar por todas as fases, não necessariamente naquela ordem, mas ela consegue ilustrar de uma maneira mais lógica para a gente poder compreender o que está acontecendo. Porque uma das coisas importantes do luto é essa compreensão, a gente conseguir nomear o que a gente está sentindo e reconhecer isso dentro da gente, que a gente está sentindo isso, para a gente conseguir expressar. Porque se a gente não sabe caracterizar o que a gente está sentindo, o que é aquilo, como que a gente vai expressar? Igual quando a gente vai no médico, né? Ah, eu tô com dor na barriga. Se a gente não entender essa dor, né, não parar para sentir essa dor por um minuto, a gente não vai conseguir explicar para o médico como que é essa dor na barriga. Se está dando uma pontada, se está dando uma cólica, se é forte, se é fraca, se é contínua. Então é muito importante a gente conhecer essas fases para reconhecer em nós, para poder expressar para o outro. Porque se a gente começar a acumular, vai ficar igual um copo cheio, um copo cheio, um copo cheio, daqui a pouco vaza e aí as consequências são São muito piores, né? piores, né? São muito É. piores. Você quer falar um E a pouquinho gente. dessa parte? O que você acha? Eu acho interessante, porque são conceitos que, na verdade, é, é muito difundido, né? As pessoas já têm isso, que vai ter a negação, que vai ter depois o desespero, até que vai vir a aceitação, como se ela já tivesse que passar cronologicamente por todas essas fases, né? Até que vai vir a aceitação. E isso muitas vezes pode não acontecer, não é mesmo? Talvez. E aí eu gostaria que Sim, você explicasse, porque às vezes a pessoa perde, né? Uma pessoa muito querida, está sofrendo muito, ela não consegue, igual você disse, reconhecer esses sentimentos, essas emoções, e fica lendo e buscando, e aí quando encontra essa classificação, vamos dizer assim, ela começa a querer esperar fase por fase até que ela se liberte de todo esse sofrimento. E às vezes não é isso que vai acontecer. não é isso. Às vezes a pessoa pode passar por anos em nenhuma fase, depois de anos retornar para alguma fase, né? É muito inespecífico mesmo. E Então, o luto nada mais é do que a dor de quem perdeu alguém, né? Se a gente não amou, se a gente não tinha alguém especial para a gente não vai sentir esse luto, né? eu até li assim numa desses pesquisadores, desses escritores, que o luto é o preço do amor.
Não sei, né? Eu acho que cabe Sim, bem, né? A o gente preço que a vai gente paga sofrer por se a gente amar amou alguém. muito, né? Se a gente Sim, amou e muito, se e a aí isso gente luto não vai. amou, e se a gente não amou, Soraya, a gente vai sofrer muito mais. Porque Ah, a nossa natureza humana é de amar, né? E aí a uhum. gente começa a ter remorso, começa a ter outras coisas. Então a nossa natureza é amar. Se a gente amou, a gente vai sofrer. Mas se a gente não amou, a gente vai enfrentar muitas outras coisas ruins também, né? Muitas Então, outras dores, né? muitas E outras dores. E aí vem fantasmas, né? remorso, arrependimento, culpas, né? É, são fantasmas que vão ficar ali rodeando e eu acho que a gente tem mesmo, e como você disse, né, a nossa natureza, e a gente tem que ser todo amor e que quando isso acontecer, que a gente esteja, né, eu não sei se vai estar preparado, né, mas que a gente consiga enfrentar da melhor maneira possível. É, a gente pensa, eu penso muito, assim, na ordem natural também. Não sei se você vê isso no seu dia a dia. Então, quando você perde os pais, por exemplo, apesar de um sofrimento muito grande, eu não consigo nem comparar com o sofrimento de uma mãe que perde um filho, né? E como que você vê essa questão da ordem natural? É, faz parte também, né? E a maturidade desse relacionamento também. Porque eu já vi adultos, assim, com um sofrimento tão intenso com a perda de um idoso de 100 anos, sabe? Como se achasse que a morte não fosse chegar para essa pessoa, né? Então, às vezes, falta um pouquinho de amadurecimento também. E eu já Uhum, acompanhei mães que, com o filho no colo, falaram para mim, doutora, eu não quero, eu amo tanto meu filho que eu não quero mais ele desse jeito, eu não quero mais que ele viva uhum. desse jeito, ele Sofrimento, está né? sofrendo muito. Se É. for, se Deus, se for a hora dele ir embora, eu vou aceitar isso, eu vou entender. Uhum. Né? Então também E vai muito da maturidade desse do relacionamento. relacionamento, e muitos colocam a espiritualidade. Eu sei que você é uma mulher de fé também, e querendo ou não, a gente ali no meio de tanto sofrimento, a gente, como cristã, a gente se apega muito, muito a Deus, né? A gente sabe, tem que respeitar cada família, cada paciente tem sua crença, né? A gente não pode ser invasivo de forma nenhuma. E muitas vezes eu vejo pessoas realmente religiosas, muitas vezes com mais dificuldade ainda, né, de enfrentar uma despedida, de enfrentar um sofrimento, né, da perda, dificuldade de enfrentar o luto. E às vezes mais difícil de encaixar. E ao mesmo tempo, Sim. pessoas com bastante espiritualidade também conseguindo enfrentar de uma maneira Natural, né? natural. Natural. Mas então, assim, como que essa espiritualidade, essa fé toda pode ajudar ou não, atrapalha? Como que isso lá no dia a dia ali, como que você enfrenta isso? Eu já vi atrapalhar, na verdade, assim, quem tem mais espiritualidade, não em si religião, mas Uhum, espiritualidade, que é aquele encontro com o divino, com o transcendente, com algo maior, né? Geralmente tem um enfrentamento melhor e um entendimento melhor dessa finitude da vida. Mas, por outro uhum, lado, eu vejo que às vezes algumas religiões impõem uma certa esperança exagerada, como se tivesse a procura de um milagre, a espera de um milagre, sabe? Como se depositasse na religião essa necessidade da religião cumprir um milagre para salvar aquilo, até né? mesmo a Então, isso obrigação, eu vejo né? isso eu vejo que atrapalha. Eu já recebi pacientes Uhum. que falam assim, doutora, ele não vai morrer. Deus vai fazer um milagre, porque eu tive um sonho que me falou isso. Ok, é importante ter esses sonhos, reconhecer essas coisas, mas a gente tem que aceitar a realidade e não usar Deus como uma moeda de troca, né? Tem Uhum. muita gente que usa Deus como uma moeda de troca. Olha, Deus salva ele, por favor, que a gente vai. E a barganha, né? Que às Em vezes barganha, começa eu vi antes também na mesmo da fase do morte. luto a Então a gente, barganha, né? eu vejo que às vezes é diferente a fé
dessa barganha que atrapalha. Essa barganha É, realmente atrapalha. e assim, né, a gente como cristão, como realmente pessoas de fé, a gente tem que simplesmente entregar e confiar nos planos de Deus. É claro que a gente sofre, infelizmente, uma dor muito grande, mas acima disso tem realmente esse poder todo de Deus agindo, né? Não só no paciente, mas também toda a equipe que está ali. E eu vi aqui que uma pessoa comentou, né, que viu muito sofrimento na morte de uma pessoa querida, um andar inteiro, né? Então, assim, eu acho que isso é importante a gente conversar, desmistificar essa questão do estágio terminal, principalmente quando o paciente entra num processo ativo de morte ali, seja Covid ou não, mas que toda a equipe esteja preparada para dar conforto, porque muitas vezes, quantas vezes a gente já viu, não, esse paciente não tem mais o que fazer, e aí, na hora que você mais tem que fazer pelo paciente, mais tem coisas para aliviar, para que ele tenha uma morte mais tranquila, com menos sofrimento, toda a família em volta também, é o momento que muitas vezes ele mais sofre, né? Então, trabalhar mesmo com a equipe multiprofissional e com toda comunidade hospitalar para que nesse momento a gente aí sim desempenhe toda a nossa energia para que possa dar mais conforto, né, para o paciente, para sua família. Os pacientes em final de vida precisam de cuidados intensivos, porque não Não intensivos de UTI, né? tecnologia, né? Em termos de tecnologia, de ventilador, de máquina, de tubo, não, mas precisa de cuidados humanos intensivos mesmo. Né? Eu já vi equipes que falaram que não ia dar banho porque o paciente estava em estágio terminal. Mas, gente, a pessoa precisa tomar banho, precisa escovar o dente, precisa comer, precisa passear, pode ir no banheiro fazer xixi, fazer cocô, sentadinho, né? Não precisa ficar lá na cama, sedado, dopado, né? Esperando a hora da morte chegar. Pelo contrário, o objetivo é a pessoa viver com a maior dignidade possível até o último minuto, né? Então, essa pessoa precisa de muito mais cuidado. Tem que ficar impecavelmente cuidando da dor, dos outros sintomas, né? E de todos esses cuidados de higiene. Às vezes é um cateterzinho do oxigênio que marca aqui o rosto e machuca. A gente tem que mudar de lugar, tem que fazer esses pequenos ajustes, né? Pentear o cabelo, passar um batom. É muito gostoso. Hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente, desculpa, recebi uma mensagem de uma paciente que ela viu minha entrevista de ontem, né, que eu dei, e falou assim, eu nunca vou esquecer o dia que você fez carinho na minha careca. Ai, gente, aquilo me emocionou tanto, porque são coisas espontâneas que eu faço, né? Eu pego na mão, eu abraço, eu faço carinho. E assim, para ela marcou muito, né? Eu ter feito um carinho na careca dela. E hoje ela já tá cabeluda de novo, graças a Deus. Já venceu, aí já tá bem. Que bom, graças a Deus. Acho que são esses detalhes, né, que faz toda a diferença. E não só no paciente que tá, né, que a gente tem que gostar de gente, né, tratar, né, da melhor maneira. E como você falou, a vida tá aí pra gente realmente espalhar amor, espalhar coisas boas. E conforme a gente passa essa vida, é o que vai deixar a gente de uma maneira mais tranquila quando, infelizmente, o momento, ou felizmente, né, diante da situação, que o momento chegar. E também da nossa família. Então, a pandemia, com toda essa tragédia de tantas famílias, querendo ou não, ela nos ensinou a ressignificar. Né? Eu falo por mim, fiz várias mudanças na minha vida, né? Então a gente vai ressignificando muita coisa. Né? O que é realmente importante, o que eu gosto de fazer? Será que eu estou, né, me dedicando para o que vale a pena para mim? O que me faz realmente me sentir viva e que eu vou ter orgulho e que eu vou me sentir tranquila quando eu já tiver pouco tempo, pouca força, né? Então, ressignificar relacionamentos, sonhos, né? Então, até mesmo aquela questão material veio e nos mostrou que a gente vive com muito menos, não precisa, a vaidade,
né? Então, eu acho que a pandemia, e isso, a gente fala pandemia porque a morte ficou muito clara, mas antes da pandemia, a morte, toda vez que chegava uma morte, alguma coisa, isso sempre fazia a gente parar e pensar um pouco, né? Como agora está muito, né? Tá muito presente, Infelizmente, né? Tá está muito muito presente. presente na casa, nas famílias, e na casa e famílias. Então, tem muita gente mudando muita coisa. Então, a pandemia escancara isso. Não a pandemia, é a morte, né? Você mesmo falou ontem, né? Quando a gente ia num velório, né, Paula? A gente já saía de lá pensando, nossa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Que bom que você Então, conseguiu fazer algumas mudanças na sua vida, Soraya. Espero que isso dê mais significado para você, mais felicidade, né? com certeza. Eu acho que todo mundo tem que tirar um momento, parar e pensar o que é importante agora, o que não é. Eu acho que o fato, lógico, de perder uma pessoa, né? Igual eu perdi meu pai, né? E vivi tudo que, infelizmente, outras famílias têm vivido, que é não poder estar presente, e infelizmente, naquele momento, você não poder olhar nos olhos, abraçar, beijar, a família inteira se abraçar. E principalmente porque eu acho que aquele momento do velório, ele é um momento meio que ritual, né? E a gente precisa de ritual, né? Então, o Precisa. velório, ele é um ritual como se fosse uma homenagem ali para aquela pessoa que tanto fez por você, que tanto fez por outras pessoas. Então, eu senti muito naquele momento, né? Lógico, de você não poder ter esse velório mais tradicional, que é o nosso ritual. Então, parece que a coisa é pior, né? É muito Tá pior do tudo, que tá tudo sendo cortado, né? Tá tudo sendo privado da nos gente. arrancado, né? Tem nos Nos arrancado arrancado tanta mesmo, ao coisa. ponto. E Soraya, você ainda está nesse processo, né? Você ainda está nesse processo de luto, ainda está super recente, né? Eu imagino que você ainda deva estar com muitos sentimentos aí para lidar dentro do seu É, coração, né? né? É muita coisa, né? A gente, né? Eu acho que o mais difícil é, além de passar por me colocar realmente viver na pele tudo que eu estava vivendo desde março, é retornar para aquele ambiente, né? Então, quando você vive de novo ali tudo que você passou e vendo outras famílias. E quando você dá, igual terça-feira eu dei, junto com a equipe, claro, a notícia de um óbito, e eu sei tudo que eles vão passar, aquilo realmente deixa cada vez o coração mais apertado. E aí eu não sei, né? A gente tem uma fase lá que liga, das 5 fases, que liga o automático e tenta não pensar. Eu acho que deveria ter essa fase, porque eu acho que eu me identifico um pouco. Isso Porque se chama você. fuga, Hã? uma fuga. E é bom a gente ter esses momentos de fuga, porque é difícil viver tão intensamente, tantos sentimentos difíceis de lidar o tempo todo. Então, essa fase que você fala de ligar o automático e esquecer um pouco, isso é bom, porque a gente vai voltando para a nossa realidade, não precisa ficar centrado naquela dor o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que você não está escondendo a dor lá numa caixinha, lá no fundo, você também não está deixando essa dor ser um elefante no meio da sua sala, Se né? dominar, Então, né? E não deixar. a gente precisa cuidar dessa dor, lidar com ela, mas não o tempo todo. O tempo todo é difícil, é impossível, né? Quem fica agarrado naquela dor o tempo todo tem mais dificuldade, né, Soraya? Então, isso que você está É. fazendo de ligar um pouquinho ao automático Não tá é super errado, né? saudável. Não, é super saudável. E daqui a pouco você vai voltar para uma, vai para outra, né? Mas é importante quando você reconhecer algum sentimento dentro de você, você conseguir se expressar, falar, colocar isso para fora. O Ulisses acabou de falar aqui, podendo ler? Você consegue ler? Que o meu, conforme eu Aham. vou baixando aqui. Que o pai dele infartou e ele estava trabalhando na outra cidade, foi sepultado com todas as honras da maçonaria, e ele está ali chorando
e procurando algo, muita dor, né? Então, Eu sinto infelizmente, eu muito acho essa parte, que não ter, né? né, esse ritual, eu acho que machuca muito, né? Eu acho que faz parte da nossa essência, todos os rituais, né? É de um modo geral. Ulisses, eu sinto muito pelo seu pai. E essas mortes repentinas que a gente não tem nem oportunidade, às vezes, né, de se despedir ou de ir no velório, né? Você falou que estava em outra cidade, eu não sei se você nem conseguiu ir no velório, provavelmente não. Isso é muito difícil, porque parece que a gente não é permitido viver o que a gente precisa viver dentro dessa realidade. Uhum. Parece que é uma mentira, né? Que você deseja dormir e no outro dia acordar e te falarem que foi só um pesadelo. Então, é importante a gente ter esses rituais porque a gente consegue palpar melhor os acontecimentos, né? A dor fica muito mais concreto. Não fica. Senão você fica achando que a pessoa que foi viajar e que de repente todo mundo vai se encontrar e que tudo vai ficar bem novamente, né? Então, Ele falou que o pai dele era mototáxi e formou ele médico. Olha só. Olha só que legado que seu pai deixou na sua vida, né? Então, Ulisses, eu sei que a dor deve estar muito grande, mas tenta se agarrar nesse exemplo que seu pai te deixou, né? Tudo isso que ele fez por você na vida, porque com isso sim certeza, um vai grande viver para homem, né? sempre. É, pelo jeito. E isso eu acho que a gente tem que se apegar cada vez mais, é no que foi vivido, né? Nas memórias, nas lembranças, no que. E mais uma vez, a oportunidade que a gente está tendo de aprender com a pandemia, por mais sofrimento que seja, ela tem deixado lições importantes para a gente em relação ao que a gente antes tinha de vez em quando, um contato com a morte, com a questão de que nós somos finitos, né? Por mais que seja este momento aqui, que é o que a gente conhece. Eu, pelo menos, acredito que aqui é só uma passagem e que há realmente uma existência muito maior do que a gente está passando aqui. Mas que essa existência toda depende também de como a gente tem vivido aqui, né? Então, que a gente possa ser instrumento, que a gente possa realmente fazer valer cada minuto para que, com a certeza que a gente tem cada vez mais que a morte ela está diante de nós, diante da nossa família, que a gente possa realmente ter dias cada vez mais de paz, de boas ações, né? Boas palavras, bons sorrisos, e que a gente possa realmente é, dar esse exemplo e contagiar, né? Porque da mesma maneira que pessoas reclamando contagiam, a gente também pode contagiar de outra maneira. E como que recontagia, né? Uma pessoa reclamando de uma energia ruim, contagia rapidinho, né? Mas um sorriso, um abraço também contagia, né? Um elogio. Então a gente tem que falar, Soraya, já está quase esgotando o nosso tempo Pois aqui é, hoje. pois é. Nem parece. Deixa eu falar rapidinho as 5 fases, só para quem está aí Isso. esperando na expectativa não passar batido, né? Então, a primeira fase é a negação. Aquele primeiro contato que você tem com a notícia da morte, né? Primeiro você tem esse sentimento de essa reação, na verdade, de falar, não, é mentira, não aconteceu, né? Ou então eu tô bem, tá tudo certo, eu vou ficar bem, né? Logo em seguida, vem a raiva. A raiva é aquele momento que a gente tenta colocar culpa em alguém pela morte da pessoa, né? E esse momento é muito dolorido, porque às vezes a gente se torna um pouco agressivo, às vezes a gente pode magoar as pessoas que a gente ama, ou sentir muita culpa, porque no mesmo segundo que a gente sente raiva, já vem a culpa junto, né? Às vezes a gente tem raiva de Deus, a gente tem raiva da própria pessoa que morreu, que a gente fala, nossa, a pessoa não se cuidou, a pessoa não fez isso, não fez aquilo, eu falei para ela fazer aquilo, né? Às vezes a gente tem raiva de nós mesmos por não ter ajudado, por não ter ficado mais próximo. Então, essa é uma fase muito tumultuada, muito difícil, que a gente precisa compreender que nem tudo tem um culpado para a gente colocar o Uhum. nome, né? Nem tudo tem um culpado.
Depois vem essa fase de barganha. Quando a gente começa a fazer as pazes com Deus e com os outros, né? A gente começa a tentar negociar algumas coisas. Por exemplo, pedir para sonhar com a pessoa, pedir para ter a pessoa perto. A gente começa a fazer essas Tem algum negociações, sinal? ver algum sinal, né? É, não sei. Vários detalhezinhos que às vezes pode sinalizar isso. Depois vem aquela fase da depressão, que a gente vê que esses pedidos que a gente faz muitas vezes não traz a pessoa de volta. Às vezes um sonho, um sinal, alguma música que você ouve, que você lembrou daquela pessoa, você fala, puxa, essa pessoa que está me mandando essa música, né? Você vê que mesmo com todos esses sinais, com essas trocas, a pessoa não volta. Você cai na realidade de que a pessoa não vai voltar. De que mesmo você deixando todas as roupas dela no guarda-roupa, o sofá, o cantinho do sofá que ela gostava de sentar, vazio, com a almofadinha na posição e a cadeira na mesa de jantar vazia, essa pessoa não vai voltar. E aí vem o sentimento, vem a fase de depressão, que não é a doença depressão, é uma tristeza profunda de reconhecer que a pessoa não está aqui, de se atentar para a realidade, de que a pessoa não vai voltar, de você conseguir realmente sentir aquela falta no dia a dia, né? Aquela falta profunda. E depois, e essa fase de depressão, ela vem junto com uma grande desorganização, porque a gente começa a perguntar, e agora como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser o Natal? Como é que vão ser os almoços de domingo? Como que eu vou fazer para fazer isso que essa pessoa fazia, né? Então aí começa esse desespero todo de como que vai ser a vida sem essa pessoa, como que vai conseguir seguir em frente. E essa fase eu acho que é a mais difícil, né? Porque a A gente realmente realidade, tem né? O que dia a dia que reagir. vai passando, e realmente não. E aí o que, que resta, né? É E nessa realmente. fase a gente tem que tentar nomear tudo isso que a gente está sentindo. Se é angústia, aquela dor no peito que não passa, né? Se é saudade, se é tristeza realmente, se é dor, né? A gente tem que tentar nomear todos esses sentimentos, né? E conseguir colocar para fora. E aí a gente começa, dessa maneira, a reorganizar a nossa vida, reorganizar esses costumes que a gente tinha, reorganizar a nossa rotina. E aí começa a entrar a fase de aceitação, que é a gente voltar para a nossa vida. É claro que a vida não vai ser a mesma, muita coisa vai mudar, né? Mas a gente consegue voltar a viver, a fazer planos, a tocar no nome da pessoa com carinho, com saudade, né? Com sentimentos bons e não com aquela dor imensa no peito, com aquela, com aquela, com aquele tempo todo cinza, né? Que não acaba. Isso é uma coisa que me marcou muito, que a minha avó, quando meu avô faleceu, ela ficou quase uns 2 anos nessa fase de depressão. E ela falou assim, parecia que tudo estava em preto e branco. O meu mundo estava cinza, tudo em tons de preto e branco. Eu não conseguia ver cor, eu não conseguia ver alegria, eu não conseguia ver nada. E agora ela saiu e ela já tem planos, tem outras coisas. E é claro que a Ai, figura do meu avô continua muito viva nela, com muita saudade, com muito muito carinho, amor, carinho, né? muito amor. Mas E a a vida, vida. e a vida continua seguindo, colorida, feliz, com novos planos, né? Com novos projetos e com novas Até formas de amar. Até porque cada um tem o seu momento, tem o seu plano e tem a sua missão aqui, né? E a gente precisa, de uma certa maneira, reerguer e buscar forças para seguir adiante. Mesmo não sendo fácil, mesmo com todo sofrimento, toda dor, muitas vezes, angústias, ou também, muitas vezes, tentando mascarar, né? As coisas têm que tentar. E eu acho que tem certas maneiras que algumas pessoas vêm também para buscar, e aí eu não sei, Paula, para enfrentar também o sofrimento. Alguns trabalhando mais, outros
trabalhando menos, alguns buscando novos, sei lá, esporte, alguém, né, buscando válvulas de escape para que ou não pense tanto, ou que realmente busque sentido em outra situação, em alguma outra coisa para fazer, para cumprir até preencher o espaço, né, que ficou. Isso é muito importante, isso é uma forma de ressignificar, né? A morte e a vida que vai continuar seguindo, né? Isso é muito lindo. Gente, obrigada pelas suas mensagens. Que lindo que você está escrevendo aqui várias coisas, né? A Rezendei. É, minha tia. Escreveu a alma da porque gente vive gritando. Eu achei isso muito legal. Como? E a alma da gente vive gritando. E isso é verdade, né? A nossa alma é cheia de sentimentos e parece que o mundo só permite a gente ter os sentimentos de alegria, coisas boas, né? E a metade da gente é coisa ruim também, é coisa triste. E a gente precisa também expressar isso. É claro que de uma maneira saudável. A gente não pode sair descontando nos outros a nossa tristeza, a nossa raiva. A gente tem que ter empatia também para expressar os nossos sentimentos, né? A gente tem que ter empatia para acolher o outro, mas também para expressar o que a gente está sentindo de forma negativa. Então, é verdade, a nossa alma vive gritando, a gente sente muita coisa. Saber lidar com as emoções, com os sentimentos, né? E que muitas vezes não é fácil. Principalmente quando esses sentimentos não são os mais nobres, né? Porque a gente só quer sentimento bom, né? A gente quer que a nossa vida seja igual ao Instagram. Só partes boas, felizes e com filtro, né? E com filtro, por favor. Mas a verdade é que não, a gente tem toda essa parte ruim também que a gente precisa trabalhar, precisa cuidar e também precisa expressar de uma forma saudável, né? Com certeza. E assim, a gente está quase chegando ao fim aqui. E assim, Paula, eu queria muito agradecer por você ter falado aqui com a gente essa noite. Palavras assim, muitas vezes tão carinhosas e também ao mesmo tempo técnicas, que nos ajudam a entender muitas coisas, muitos pontos que quem está sofrendo só consegue ver as dúvidas, as incertezas, a raiva. E eu queria deixar aqui também o meu carinho, os meus sentimentos a tantas famílias que estão enlutadas, né? Que estão sofrendo a perda de uma pessoa querida e num momento tão, tão difícil, sem o ritual da despedida, muitas vezes sem poder acompanhar durante o sofrimento dessa pessoa poder estar do lado, né, nesse momento de sofrimento, numa internação prolongada. Tô com uma paciente que está na UTI, tem 42 dias sem ver a família, somente por videochamadas. Então é muito sofrimento. Eu pude falar com o marido e com a filha, poder explicar o que está acontecendo. E ele só pede para que ela saia da UTI. A gente ainda não sabe quando que isso vai acontecer, se vai acontecer. Então, todos os dias, o que a gente tem visto e vivido junto com cada família é muito sofrimento, realmente. Então, poder entender isso melhor e, principalmente, eu acho que o que fica da morte é a vida que a gente precisa ter. São os momentos que a gente precisa ter ao lado das pessoas que a gente ama e também ao lado das pessoas que a gente não conhece, né? Como a gente pode ajudar e fazer a vida de outras pessoas um pouco mais fácil, um pouco mais feliz. Então, eu quero deixar meus sentimentos aqui, a minha família também que está aí acompanhando. Eu acabei de ter uma ideia aqui. Vamos ver se você topa. Como você resumiu muito bem isso que a gente falou, que tal se a gente, todo mundo que está aqui assistindo a gente, fizer meio minutinho, 30 segundos, um minutinho de silêncio, para a gente poder pensar em todas as pessoas que a gente perdeu agora com o Covid ou com outras doenças nesses últimos tempos. E depois que acabar a live, a gente mandar mensagens de carinhos para quem a gente ama e quem passou na nossa cabeça também durante essa live. Que tal a gente fazer esse exercício? Vamos lá. Você consegue cronometrar um tempinho? Consigo. Vamos ficar, então, 30 segundos. Isso. Né? Todo mundo topa fazer silêncio um silêncio aí para que a gente possa.
né? Pensar em quem a gente perdeu e nessas 112 mil pessoas que já morreram no Brasil também. Vamos lá? Vamos. Então, tá bom. Meu tinha caído a Travou, bateria. travou, agora deu. Gente, já Tá me viram uma live ouvindo? com silêncio? O pessoal ficou aí, em silêncio. Olha que coisa mais Quietinho. linda. Isso aí. E aí o meu caiu aqui a conexão. Eu Tá me vi. ouvindo? Tô ouvindo. Você ficou um pouco travada, mas já voltou. Tá, então eu acho que é isso, né? A gente lembrar sempre de todas as pessoas que nós perdemos com muito carinho, muito respeito e elevar sempre as nossas orações para que essas pessoas estejam também nos olhando, né? Meu pai lá e minha mãe também, né? Que infelizmente eu perdi também tem 2 anos, então que os dois estejam lá juntinhos olhando por nós e que todas essas famílias aí em sofrimento, enlutadas, achem o conforto e achem motivos para seguir adiante, né? Então que todos possam realmente seguir com amor, com confiança, que a gente vai conseguir sim enfrentar isso da melhor maneira possível. Isso aí, Queria que que você lindo. deixasse uma homenagem aí também para a gente finalizar. Queria dizer para quem perdeu alguém, né, muito especial, que está de luto, ou que tá repensando a vida nessa condição agora, nesse momento do Covid, que aproveite cada dia, cada oportunidade nova para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa melhor, para ser mais carinhoso, né? Se você puder, depois dessa live, manda um coraçãozinho, manda uma mensaginha, tá? Faz uma ligação para alguém que você ama, para alguém que passou pela sua cabeça aqui, porque esses momentos, esses pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida, né? Então a gente precisa aproveitar eles, porque amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui, nem a gente, nem quem a gente ama, né? Tá bom? Com certeza. Eu quero deixar um abraço, um beijo aqui para Maria Elisa também. Estou vendo que ela está aqui com a gente, também perdeu o pai. Então, todo o meu carinho para ela, para Fernanda, enfim, tantas pessoas que eu gosto tanto e que têm passado também esse sofrimento junto comigo. E agradecer mais uma vez, Paula, tá acabando mesmo o tempo agora, já apitou aqui. Agradecer suas palavras, sua disposição de conversar com a gente esse tema tão delicado, né? Mas Então, você viu como que é leve, Soraya? A gente não precisa ter medo de falar sobre essas coisas, né? É com leve, a gente certeza. consegue colocar esse assunto. Olha, a gente está conversando uma hora e nem viu passar. Muito obrigada, Soraya, pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Eu gostei muito de participar, viu? Eu que Obrigada a agradeço. todo mundo que veio, né? Olha aí o doutor Goulart, legal, também está aqui. Nosso chefe, Quem? Ah, Marcelo Goulart. pois é, o nosso chefe lá, né? Várias amigas aqui, minha sogra. Ai, que legal, gente. Obrigada. Marcelo também, deixar meu carinho aqui, perdeu o pai dele. Então, eu acho que todo esse sofrimento a gente só encontra em propósito, né? Em missão e oração. Então, vamos seguir adiante, como você disse, buscando sempre ser uma pessoa melhor, né? Deixando a nossa boa marca no mundo. Isso aí. Então tá Então, tá, bom. beijo, Tchau, tchau. beijo, beijo, boa noite. Tchau, tchau.